Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Luiz Ottoni, se a gente ainda não se conhece, sou especialista em SEO e marketing digital há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui do Profound, que é uma ferramenta aí para fazer otimizações voltadas para as LLMs. Este é o quarto e último vídeo da nossa série, então se você caiu por aqui de paraquedas, volta aí alguns vídeos, volta lá no primeiro vídeo para você entender toda a dinâmica da ferramenta, mas caso você queira acompanhar a partir daqui também tá tudo bem, só que depois assiste todos os outros vídeos para você não perder tudo que a gente já discutiu sobre a ferramenta, beleza? Só vou pedir um favor para vocês antes de a gente continuar, se inscreve no canal aqui e deixa um like nesse vídeo porque me ajuda bastante a continuar distribuindo esse tipo de conteúdo gratuitamente aí para nossa comunidade, beleza? Então, sem delongas, bora aqui pro vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo dentro do Profound. Eu já explorei tudo que o Profound tem a oferecer pra gente aqui relacionado à parte de dados, de estratégia, mas faltou uma última coisinha aqui que é a mais importante, que é a parte de conteúdo, porque tudo que o Profound mostrou aqui pra gente está relacionado à estratégia que a gente tem que ter para poder se guiar, para nortear ali o nosso processo de criação de conteúdo. Então, uma vez que eu tenho todos esses dados, né, uma vez que eu sei exatamente sobre o que eu posso falar para poder continuar ganhando visibilidade dentro do meu segmento, eu posso usar o próprio Profound para poder criar esse conteúdo, tá? Então, como que eu faço isso, gente? Chegando aqui na parte de ação, né, eu tenho agentes, que a gente falou um pouquinho sobre no último vídeo, e eu tenho essa parte de content. Quando eu chego aqui na parte de content, eu tenho duas opções. Eu tenho criar um novo conteúdo ou otimizar um conteúdo existente, que seria como se a gente fosse fazer um refresh, né? Ou seja, pegar um conteúdo que já está no ar, utilizar ele como base e reescrever ele a partir disso. Então, eu posso vir aqui e clicar em criar um novo conteúdo, e aí o Profound ele vai me dar algumas sugestões. Então, ele vai me falar, olha, eu posso te dar uma sugestão inteligente com base no tópico que você quer trabalhar, né? Ou seja, eu posso te falar se o melhor é você trabalhar um list article, né? Que é tipo fazer um artigo no formato de listagem, um artigo no formato de blog post, que é aquele blog post padrãozão, ou enfim, outras formas também ali que a gente pode trabalhar, né? De how-to, de comparação, LinkedIn, né? E assim por diante. Então, o próprio Profound pode te dar uma sugestão caso você queira, tá? Ou você pode selecionar um template. Quando você seleciona um template, pessoal, para trabalhar, ele vai para essa janela aqui. E aqui nessa janela, ele vai pedir para você selecionar o tópico que você... lembra dos tópicos que a gente olhou lá no AI, né? Que é a parte ali de estratégia, né? De análise. Aqui ele vai te pedir para você selecionar qual dos tópicos que a gente está trabalhando aqui para poder basear a criação do nosso conteúdo. Então vamos supor que eu vou trabalhar aqui a parte de basquete, né? E aí, pessoal, o próprio Profound ele vai pegar os prompts, que são aqueles prompts que a gente viu ali que ele está sugerindo pra gente, né? Que a gente precisa melhorar. E aí ele vai me falar, olha, esses prompts aqui são os prompts que eu acredito que você deva trabalhar, deva criar conteúdo sobre. Então, vamos supor que eu vou criar conteúdo nesse aqui, né? Are high top or low top basketball shoes better for performance, tá? Então, eu vou criar em cima desse conteúdo. Ele vai perguntar para quais plataformas ele deve considerar, né? A criação do conteúdo, ou seja, em quais plataformas ele deve fazer análise relacionada a esse prompt aqui para poder escolher na criação de conteúdo. Aqui, ele também vai levar em consideração algumas páginas ali que já ranqueiam bem, né? Que já são bem posicionadas, mencionadas, relacionadas a esse tópico. Essa parte, uma parte muito importante, que é a parte de Brand Kit, né? Que quando você cria um projeto aqui no Profound, você consegue criar um Brand Kit, que aí você consegue trazer para o Profound qual que é o tom de voz da sua marca, né? Então, eu quero que a minha marca escreva assim, assim, assado, né? E aí, tem várias formas que você pode guiar eles nessa criação do Brand Kit. Você pode pegar um conteúdo que já está no ar e pedir para eles se basearem nesse conteúdo. Você pode escrever um artigo só para isso, né? E aí, ele salva isso ali aqui na ferramenta e aí ele usa isso para os outros conteúdos e assim por diante, tá? E aí aqui por fim ele vai pedir para você selecionar um título, né? Então, por exemplo, ele já traz aqui algumas recomendações. Eu vou pegar essa primeira recomendação aqui, ó, o guia definitivo de tênis de basquete, né? High top or low top for speed. E vou clicar aqui em Generating Content Brief. Aí, pessoal, o que o Profound está fazendo nesse momento, tá? Que é muito importante vocês entenderem a relevância disso.
ele tá pegando o prompt e o título do nosso artigo e ele tá jogando nessas ferramentas, né? Então ele tá jogando ali no Gemini, no Grok, no ChatGPT, etc. E ele tá analisando as respostas. Por que ele tá analisando as respostas? Porque ele entende que quem hoje é citado e mencionado são, aliás, quem a IA já enxerga como relevante. Então, para eu ter algo que seja mais relevante, eu preciso ter no mínimo o que quem já é relevante tem, né? Então ele analisa quais são os conteúdos que hoje já são mencionados e citados dentro desse prompt, né, que ele está analisando. E aí, a partir disso, ele vai criar um content brief, ele vai criar uma outline baseada nisso. Então, ele faz todas as análises ali na IA, né? Então, como você pode ver aqui do lado, ó, a gente consegue acompanhar que ele tá pegando as citações, aí agora ele tá fazendo o Perplexity Research, aí ele vai analisar o output, depois ele vai analisar o research, ele vai extrair o outline, vai criar um briefing, vai adicionar metadados, e aí, depois disso, a gente vai criar o conteúdo. Então, eu vou pausar o vídeo, porque demora um pouquinho mesmo, como vocês podem ver, demora aqui de 5 a 10 minutos para ele poder fazer toda essa pesquisa, e aí eu volto com vocês quando esse outline estiver pronto, beleza? Pessoal, aliás, enquanto o outline tá ficando pronto lá, né, o outline que a gente tá criando novo, pra gente não pausar o vídeo, eu vou até já mostrar um outline pronto, que já tinha aqui na ferramenta, né, pra vocês entenderem como que funciona. Então, isso aqui seria basicamente o nosso outline, tá? Então, ele traz aqui toda uma estratégia baseada naquele tópico, né, em específico. Ele já traz as páginas que são mais citadas, aí ele traz uma brand perspective, né, então, baseada ali no que eu dou de informação pra ele sobre qual é a minha marca. E aí, a partir disso, ele traz todo um briefing e o que precisa ter nesse conteúdo para que ele seja um conteúdo que seja citado. Olha só o tanto de links internos que ele me traz, referências externas, FAQ e, enfim, muitas outras coisas que eu posso ter aqui, todas as informações de metadado, né, que eu posso ter aqui, e aí a partir disso eu posso vir aqui e clicar em criar um conteúdo final, que aí ele vai criar esse conteúdo para mim. Então, enquanto tá gerando o outline de um, aqui já tá gerando conteúdo de outro, e aí eu vou conseguir mostrar as duas coisas para vocês, uma vez que essas duas coisas estejam prontas. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês aqui, ó, o outline que eu acabei de gerar, que a gente gerou junto, tá? Então, para vocês verem que é bem semelhante com o que eu acabei de mostrar ali, né? Então, algumas melhorias, como por exemplo, ele trouxe aqui algumas tabelas de comparação, né, etc. Isso aqui é só outline, né? Então, é só o conteúdo, a base do conteúdo, pra gente ter uma noção do que vai ter no conteúdo que ele vai criar, tá? Então, isso aqui, esse content brief, é uma boa para você analisar junto com o seu cliente, né? Ou enfim, se for o seu próprio site, sua própria marca, você mesmo fazer essa análise, entender se faz sentido ou até mesmo alterar, colocar coisas, tirar coisas de acordo com o que você acredita que faz mais sentido, tá? Vamos ver aqui se o outro conteúdo ficou pronto, né? Porque aqui eu gerei um outline e gerei um conteúdo pra gente analisar. Olha, ele ainda tá fazendo aqui o conteúdo, ele ainda não terminou. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, então, como que ficou o Content Brief e o nosso conteúdo a partir dele. Então, o Content Brief que a gente criou junto, né, como a gente pode ver, bem semelhante com aquele que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Então, ele ficou assim. E o conteúdo final, ele ficou assim, né? Então, ele já traz aqui um conteúdo bem completinho, já com a estrutura hierárquica correta. Ele já traz, né? Geralmente, esse aqui ele não trouxe links internos, mas aí a partir disso você pode fazer as otimizações ali relacionadas aos links internos. Então, assim, de forma geral, a parte de conteúdo, ela funciona muito bem. Mas uma coisa que eu faço com esse outro cliente que a gente vem vendo bastante resultado a partir desse conteúdo, a gente ainda otimiza. Então, a gente pega o conteúdo que o Profound criou e aí a gente coloca link interno, a gente, por exemplo, tá vendo que alguns parágrafos aqui ele gera com muita linha, a gente se limita a colocar no máximo 3 linhas, né, que seria o recomendado, a gente coloca a parte ali de pesquisas, a gente coloca links externos aqui para abrir uma nova aba, então tem várias coisas que você pode fazer ali para deixar esse conteúdo ainda mais otimizado, tá? Então, a parte de criação de conteúdo do Profound, ela funciona, é legal,
é uma boa para você usar como um pontapé inicial, mas ela não vai te entregar o conteúdo pronto já para você tirar daqui e publicar. Requer ainda que você faça uma análise em cima do que foi gerado para você e aí você otimize esse conteúdo para que você não saia também publicando o que eles chamam aí de AI slope, né? Que seria o lixo gerado por IA, né? Coisas que dá para você ver claramente que é gerado por IA. Então, a gente vê alguns traços disso, infelizmente, acontecendo nos conteúdos aqui do Profound. Por exemplo, tá vendo esse traço aqui, ó, entre ints e end? Isso é uma coisa que, assim, claramente a gente consegue ver que foi criado por IA. Então, tem muita coisa aqui que dá pra a gente melhorar e que, enfim, imagino que a equipe do Profound esteja já melhorando em relação à criação de conteúdo, tá? Então, de forma geral, como eu falei, legal já ter, porque você já tá pagando por isso, se você for pagar a ferramenta, mas seria interessante você realmente fazer uma análise aí por detrás do conteúdo que foi criado antes de você sair fazendo a publicação desse conteúdo no seu site, beleza? Bom, pessoal, com isso, nós finalizamos todas as vertentes aqui do Profound, que estão disponíveis no momento que eu estou gravando este vídeo, né? Pode ser que, eventualmente, eles façam aí lançamentos de novas funções, e aí, obviamente, a gente vai cobrir aqui também. E, por fim, como eu prometi para vocês, eu quero olhar com vocês aqui, juntamente, os preços, tá? Então, eu vou olhar aqui os preços do Profound, tá? Pra gente discutir junto e eu explicar para vocês aqui como que funciona essa parte de preço, tá? Então, aqui, como vocês conseguem ver, eles têm dois tipos de planos, né? O plano para marcas diretamente ou para agências, né? Então, agências, claro, se você atende múltiplos clientes, aí vale a pena você ir para um processo de agência. E aí, no caso de marcas, ou seja, caso você esteja contratando o Profound diretamente para a sua empresa, aí você contrata um desses planos aqui. Então, o que está incluso em cada um dos planos aqui do Profound, tá? A gente tem o Starter, que seria o plano inicial, que ele custa aí uma média de $100 por mês, né? Se você for pagar anual, ele custa $82 por mês, que dá um descontinho. E aí, o que ele inclui, tá? Ele inclui apenas o tracking ali, ou seja, o tracking de visibilidade, né? A relatoria ali de visibilidade relacionada à parte de ChatGPT. E ele deixa você traquear, né? Ou seja, rastrear 50 prompts por mês, né? Então, se você levar em consideração o tamanho da sua empresa, né, e enfim, você vender 1, 2, 3 produtos, 50 prompts vai dar para o gasto. Agora, se você é uma empresa, ou enfim, um serviço que vende aí vários, né, produtos e serviços, aí pode ser que você tenha que ter mais de 50 prompts traqueados, né? Então vai depender realmente do tamanho da sua empresa, dos seus objetivos, se você vai usar o Profound apenas para uma vertente. Então, tem muitas coisas aí que devem ser consideradas no momento que você for contratar o plano. E aí a gente salta aqui de $100 por mês para $400 por mês para esse plano Growth, que ele vai te dar 3 Answer Engines Track, né? Ou seja, significa basicamente que você vai poder traquear ChatGPT, Perplexity e Gemini, por exemplo, né? E aí você vai poder traquear 100 prompts, você vai poder criar aí 6 artigos por mês, e você vai ter ali o suporte por e-mail, né? Então, lembrando que essa parte da criação de artigo, né? Eu falei ali há pouco que já estava incluso, mas está incluso no plano Growth, caso você vá adquirir. Eu acredito que você até consiga, por exemplo, ter o plano Starter e aí você consegue adicionar a parte de criação de conteúdo no seu plano Starter, tá? Eu acredito que você consiga fazer esse add-on, caso você não queira já partir para o plano de $400 por mês. Então, assim, eu sei que é um gasto bastante caro, né? Principalmente falando de Brasil, né? Que a gente sabe que a moeda é desvalorizada. Então, se colocar $100 por mês, já são aí R$600 praticamente que você vai gastar por mês na ferramenta, mas você tem que pensar no quanto de economia que isso vai te trazer a nível de projeto, né? Então, o retorno que isso vai trazer para sua empresa, saber o que você de fato tem que fazer para você ter mais visibilidade na IA, né? Então, se você não fizer isso, se você simplesmente ignorar dados e começar a atacar para qualquer lado, vai ficar mais caro no fim do dia, né? Então, usar recursos de forma inteligente, como esse aqui do Profound, é o caminho para você ter um ROI maior no fim do dia, tá? Então, olha com calma, né? Esses planos aqui. Aqui tem todo o descritivo do que eu falei aqui, né? De integração, de coisas que você pode fazer com cada plano. Então, é legal você olhar antes de você fazer ali a aquisição do plano, né? E claro que eles também têm planos ali voltados para
empresa, né? Então, por exemplo, esse cliente que eu atendo, que eu uso o Profound aqui com eles, eles têm um plano que é um plano Enterprise, né? Então, é um plano que foi moldado para eles, né? Então, é um plano que foi feito exclusivamente pro que esse cliente precisa. Então, às vezes, se você é uma empresa aí consideravelmente, né, de médio, grande porte, vale a pena você entrar em contato com o Profound e aí a partir disso você, com eles ali, chegar num consenso do que funcionaria melhor em relação a plano, beleza? Bom, pessoal, acredito que eu tenha coberto ali todos os prontos aqui nessa série de vídeos, né, do Profound aqui em relação ao que a ferramenta oferece. Se você curtiu este vídeo, essa série de vídeos, queria muito agradecer por você ter ficado até aqui. Dá um like, é o único favor que eu pedi para você, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque tem muitas outras ferramentas que a gente quer criar vídeo sobre, que tá vindo por aí. E se você tem alguma ideia de vídeo, deixa aqui embaixo, porque a gente lê todos os comentários e a gente responde as dúvidas que vocês possam ter, inclusive com novos vídeos em cima delas. Então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você assinar o Profound, não esquece de mencionar que você veio aí através dos nossos vídeos. Isso também ajuda a gente a ganhar visibilidade, né, frente às marcas. Esses vídeos, eles não foram patrocinados, como eu disse aí ao redor dos vídeos, né? Mas é sempre legal a gente ter um reconhecimento quando a gente indica ali alguma ferramenta como essa, que de fato eu acredito, eu acho que é uma ferramenta incrível para você ter ali no seu dia a dia. A gente tem essa recomendação ali, eles, né, aliás, terem essa recomendação vindo da gente, a gente saber que vocês chegaram neles através da gente, isso é muito gratificante. Então, se você puder falar ali, se tiver alguma oportunidade que chegou aí através aqui do nosso canal, eu agradeço pra caramba aí a vocês, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado, até mais. Tchau, tchau!